Nesse momento, vamos dar início à nossa última apresentação de TCC, que é do nosso acadêmico Rodolfo Nathaniel Rodrigues Fonseca, que vou finalmente ficar livre dele, mas enfim, é algo que a gente vai discutir isso no futuro. Então, vamos lá. Rodolfo, nesse momento eu vou colocar você como anfitrião dessa sala e você vai poder compartilhar o seu material. Só um instante. Ok? Pode iniciar o compartilhamento. Deixa ampliado. Ok. Já podemos começar, Rodolfo? Sim. Muito bem. Pois a partir desse momento, a palavra é do nosso bacharelando Rodolfo Nathaniel Rodrigues Fonseca. Por favor, pode iniciar seus trabalhos. Boa noite a todos. Quero primeiramente cumprimentar a banca examinadora, na pessoa do seu presidente e orientador metodológico, professor Abigail Guerra Lemos Neto, do examinador interno, professor Rafael do Alibe Mascarenhas Antero, e do examinador externo e orientador de conteúdo, professor Mailton Rodrigues de Miranda, professores estes que me acompanharam na quase totalidade da caminhada acadêmica. Meus sinceros agradecimentos. Aproveito o ensejo e estendo os cumprimentos também ao diretor desta renomada instituição de ensino superior, professor Cristiano Brasileiro, e também aos acadêmicos do curso de Direito que nos prestigiam através dessa sala virtual. Nesta data de 16 de outubro de 2020, me apresento perante a banca com o propósito de defender o trabalho de conclusão de curso intitulado O Acesso à Justiça e o Fenômeno da Agregação da Comarca da cidade de Curimatá, no extremo sul piauiense. Entendendo o problema como agente direcionador de uma pesquisa, se propõe aqui a realizar investigação sobre os seguintes aspectos. O fenômeno da agregação da comarca de Curimatá viola um direito fundamental? Houve equidade quanto aos critérios objetivos para definição das comarcas agregadas? E a agregação da comarca estudada trouxe melhoria ao jurisdicionado? O objetivo geral é apontado como o sentido de ser de uma pesquisa, e aqui se propõe verificar se a agregação de comarcas violou o direito fundamental de acesso à justiça. Na perspectiva de alcançar o objetivo delineado, essa pesquisa se estruturou a partir de 3 vertentes. Uma delas compreendeu o acesso à justiça como um direito fundamental, entender o fenômeno da agregação das comarcas e seus critérios, e verificar se as variáveis invocadas habilitam a promoção de sua agregação. A justificativa para tal versa sobre o relevante valor social da pesquisa, isso porque o fenômeno de agregação de comarcas envolve, direta ou indiretamente, 154 municípios do estado do Piauí, o que representa 64% de todo o território do estado. Se justifica ainda pela elevada redução da estrutura do Tribunal de Justiça do Piauí. Antes do fenômeno da agregação de comarcas, existia 95 comarcas em sua estrutura. Esse projeto reduziu para 59. Em termos percentuais, a redução foi de 40%. A pesquisa valeu-se do tipo dialética com uma abordagem bibliográfica exploratória, foi dado um tratamento quantitativo, isso porque existem leis e normas específicas que fomentam as discussões a respeito da temática. Para tal, valeu-se de uma técnica de análise documental e estatística, amparada em um procedimento de consulta à legislação aplicada ao tema, doutrinas e artigos da internet. O princípio do acesso à justiça, ele é um direito fundamental e está previsto no inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Ele inicialmente era apontado
como uma mera postulação ao Estado juiz, ou seja, o direito de ingresso aos tribunais pátrios. Desde a sua gestação, ele goza de ser uma função estatal, isto por se tratar de uma função de natureza indelegável, e ela se materializava com a oferta de órgãos jurisdicionais acessíveis a todo o público. Porém, na década de 70 do século XX, houve a necessidade de ampliação desse conceito, dessa abrangência do conceito. E isso se deu pelos movimentos sociais que gozavam de grande protagonismo nessa época. De posse disso, eles conseguiram aglutinar também o devido processo e julgamento justo e eficaz. Fruto desta luta encabeçada pelos movimentos sociais, oportunizou a criação dos juizados especiais com a função de descentralizar a justiça e alcançar a grande massa populacional que não era abrangida pelos serviços do judiciário. Aqui abre-se a primeira vertente, a primeira indagação da nossa pesquisa. O fenômeno da agregação da comarca de Curimatá vai de encontro ou não a esse desejo, a essa luta histórica dos movimentos sociais que desejavam, desde a década de 70, que a justiça fosse acessível a todas as pessoas e descentralizada. Mas aponta o professor Wilson Souza que o acesso à justiça, por si só, já é comprometido por problemas estruturais do país, que se materializam em variáveis de cunho educacional, socioeconômico e cultural. Mas nenhuma sociedade ela é justa se não é capaz de atender os anseios de igualdade, liberdade e dignidade humana de seu povo. Razão pela qual a pesquisa busca ainda entender o princípio do acesso à justiça em consonância com outros, a exemplo do princípio da vedação ao retrocesso, onde o legislador é impelido de realizar revogação parcial ou total de qualquer norma que venha provocar um limbo constitucional. Outro relevante princípio aqui aplicado à espécie trata-se da razoável duração do processo, onde todas as pessoas têm direito a saber de forma imediata ou na maior brevidade possível sua real situação jurídica. Aqui levantamos um novo questionamento. O fenômeno da agregação da comarca de Curimatá concentra na mão de um único juiz demandas de uma população de mais de 30 mil habitantes distribuída em pelo menos 4 municípios. Aqui apresentamos ainda duas correntes conflitantes. A corrente legalista, que entende que, por ser um princípio implícito na nossa Constituição, ele não pode ser relativizado. Existe outra corrente, essa majoritária, que entende que o princípio ele pode sim ser relativizado, mas, segundo a professora Bárbara Pestana, que se filia a essa corrente, relativizado, desde que, diante da situação concreta, o legislador ele opte por uma medida que seja de caráter menos gravoso. Aqui se questiona, o judiciário reduziu a sua estrutura em quase 50%. Seria a medida menos gravosa? A gente analisa também o fenômeno da agregação das comarcas à luz da Lei Complementar número 211 de 2016 e relações correlatas. Apresentamos aqui a Lei número 3.716, datada do ano de 1979, é ela que institui a Organização Judiciária do Estado do Piauí. Ela divide o território do Estado em zonas, comarcas e termos judiciários. Ela traz no seu bojo ainda critérios técnicos e objetivos para a criação de comarcas, que versam aí por população mínima, número mínimo de processo, área territorial e receitas próprias, entre outros. A gente ressalta que desde 1979, Curimatá foi alçada à condição de comarca.
e com as sucessivas criações de novos municípios, passou a contar com Júlio Borges como seu termo judiciário. O embrolho da nossa pesquisa nasce no ano de 2013, quando o Conselho Nacional de Justiça editou a resolução número 184, dizendo basear-se no princípio da economicidade administrativa, segundo o qual compete à administração realizar os seus atos de forma eficiente e eficaz, ao menor custo possível. Razão pela qual ela propõe a agregação de comarcas número mínimo de 50% da final resolução do Conselho Nacional de Justiça. O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí propôs à Assembleia Legislativa a aprovação de lei versando sobre o tema. Essa lei se materializou no número 211, datado do ano 2016, porém com uma característica peculiar. O Tribunal de Justiça, através pudesse agregar, extinguir termos do ato administrativo chamado resolução. Com esse salvo-conduto, veio a resolução do Tribunal de Justiça, também do mesmo ano, com o número 15, que agregou as 36 comarcas no estado do Piauí. Diz a resolução basear-se no critério técnico-objetivo apontado pelo Conselho Nacional de Justiça, diz ser a demanda processual inferior a 50%. Para fim de esclarecimento, apresento aqui a demanda processual da comarca de Curimatá, que só conseguiu alcançar 80% da meta estipulada, aproximadamente 80% da meta estipulada. Comarca como Parnaguá conseguiu 69%, Jerumenha 68% e Santa Filomena conseguiu 22% dessa meta estipulada. Todavia, ainda com base no mesmo salvo-conduto apresentado pela Lei Complementar número 211/2016, o Tribunal editou, agora no ano de 2017, a primeira resolução voltada ao tema Jerumenha, mas o tribunal entendeu que, por se situarem em municípios históricos, são as primeiras cidades do estado do Piauí, existente até mesmo antes do Tribunal de Justiça, merecia essa desagregação. Agora, chegamos ao ano de 2020, foi editada uma nova resolução de número 179, desagregando a comarca. Agora o tribunal não faz mais baseado em critério, não faz mais baseado no critério dos municípios históricos, mas sim no fato de se situar a uma grande distância da comarca agregadora, são cerca de 140 quilômetros. Em atender o Tribunal de Justiça e na própria resolução de número 15 do Tribunal de Justiça. Não satisfeito, ainda no ano de 2020, o Tribunal editou mais uma resolução, agora sob o número 182, extinguindo antigas comarcas, transformando-as em termo judiciário. Foram 7 comarcas que sofreram esse processo, esse revés, e merece destaque aqui Extremo Sul Piauiense, Cristalândia e Monte Alegre. É necessário conhecermos a posição dos órgãos ou profissionais com atuação na jurisdição. Apresentamos aqui a primeira delas, que é o próprio Tribunal de Justiça. O tribunal
entende que o direito ao acesso à justiça ele não foi relativizado, isso porque, com o fechamento, a agregação das comarcas, houve-se a criação de postos avançados de atendimento, foi oportunizado a presença do juiz, né, nesses postos de atendimento, sede das antigas comarcas, a pelo menos uma vez no mês, e com realizações de audiências de forma assíduas. Mas registra-se aqui que dentro do próprio tribunal existem divergências, uma delas apresentadas pelo desembargador Francisco Paes Landim, que entende justiça comum, ela é por si só uma justiça descentralizada, característica, jamais poderia relativizar esse direito de acesso à população. Ele entende variáveis invocadas para a agregação das comarcas, abre-se precedentes para que escolas, hospitais e até mesmo órgãos de segurança, eles também venham a ser fechados. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, através da sua nova presidência, entende que a medida não foi benéfica, isso porque o cronograma defendido pelo Tribunal de Justiça não vem sendo cumprido, não existe a presença assídua do juiz nos postos avançados de atendimento, as audiências não são realizadas a contento e também esses juízes não estão dando vazão à demanda processual existente. Nós apresentamos ainda a posição do Sindicato do Judiciário Piauiense, que desde do início da proposta, se posicionou de forma contrária, entendendo que o ato é um ato autoritário e, acima de tudo, não oportunizou as comarcas diretamente envolvidas de serem ouvidas durante esse processo. Por essa razão, existem demandas processuais tramitando, como a ação direta de inconstitucionalidade, tramitando perante o próprio Tribunal de Justiça, tendo como relator o desembargador Fernando Carvalho, né, sob a argumentação, sob os fundamentos até aqui expostos, e a gente correlaciona aqui a mesma proposta que foi defendida no Tribunal de Justiça da Bahia. Eles, no ano de 2019, propuseram a agregação, mediante resolução, de 18 das suas comarcas. Porém, o caso chegou ao Conselho Nacional de Justiça e a conselheira Maria Tereza Willi, ela suspendeu, alegando haver divergência quanto ao princípio invocado, isso porque o tribunal invocava o princípio da economicidade administrativa, ou seja, dizia existir um déficit orçamentário que justificaria a demanda, mas, na contramão disso, criou vagas de desembargador no tribunal. Por conta disso, foi suspenso e já no mês de julho do ano de 2020, foi realizada uma audiência de conciliação onde o tribunal optou pelo arquivamento da proposta. Para fins de esclarecimento, no ano de 2018, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí criou uma vaga de desembargador. E no ano de 2019, montou-se uma comissão voltada para realizar as primeiras tratativas voltadas à criação de 3 novas déficit orçamentário invocado no ano de 2016 para justificar a agregação das comarcas parece não mais existir frente ao orçamento dos anos de 2018, 2019, quando o tribunal propõe aumentar sua estrutura com criação e montagem de gabinete para desembargadores. Por todo exposto, entendemos que critérios limitantes do acesso à justiça, aplicados à situação do nosso Estado, apresentam números considerados alarmantes. Nós temos, no critério educacional, uma taxa de analfabetismo na população maior de 15 anos de 17%. Quando olhamos a situação da comarca de
da cidade de Curimatá, nós temos um índice de 23%, e seu termo judiciário, Júlio Borges, 21%. Quando se vai para o critério socioeconômico, o estado do Piauí é o 7º estado mais pobre da nação, segundo o IBGE, e possui a 4ª pior distribuição de renda, onde a população vive com pouco mais de R$800 per capita. No aspecto cultural, vigora o sentimento de que o judiciário piauiense é acessível a uma pequena parcela da população com elevado poder aquisitivo. A literatura atribui esse fato à questão de possuirmos uma educação pública sucateada, a grande mídia não dá vazão às demandas informativas de cunho jurídico e ainda os órgãos voltados a atender juridicamente as demandas da parcela menos favorecida economicamente não gozarem de universalidade. Os vícios são insanáveis. Aqui apresentamos duas situações. Primeiro, em relação à resolução do próprio Conselho Nacional de Justiça, que determina a agregação de comarcas. Ora, a Constituição Federal atribui a função de organizar o sistema judiciário ao próprio Estado. Existe uma corrente aqui que entende que a resolução do Conselho Nacional de Estudo invadiu uma seara que competia somente ao Estado. Quando olhamos também a Lei Complementar 211, dando possibilidade ao Tribunal de Justiça, através de um ato interno corporis, realizar a agregação de comarcas, viola também preceitos constitucionais, porque a função de legislar compete à Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. E é evidente que há um claro desrespeito aos princípios constitucionais. Aqui destacamos dois: razoável duração do processo, uma vez que a demanda de 4 municípios, populações de 30 mil habitantes ou mais, figurado na figura de um único juiz, não consegue dar vazão. Existe também desrespeito à inafastabilidade da jurisdição. Isso porque o acesso aos órgãos jurisdicionais não tem sido dado, e essa função é estatal. Não é só oferecer o órgão, a estrutura física, mas dar todas as condições para que a população acesse e ingresse nesses órgãos. Por todo o exposto, nós entendemos que a pesquisa alcançou o objetivo geral, uma vez que ficou cristalizado que houve sim um flagrante violação ao direito de acesso à justiça da população da comarca de Curimatá. Isso porque foi excluída a população e, como sugestão apresentada, nós entendemos de duas formas. Primeiro, para aquela corrente legalista, que esse procedimento ele deveria ser anulado ou declarado inconstitucional. Para aquela corrente que entende que o princípio do acesso à justiça pode ser relativizado, que o processo seja reiniciado, a fim que no corpo da lei aprovada na Assembleia se tenha os critérios objetivos para que essas comarcas sejam agregadas e ainda os casos de excepcionalidade que poderiam vir a existir. Acreditamos que revogar, limitar, agregar 40% da estrutura do judiciário piauiense não seja a medida menos gravosa. Então, isso precisava ser analisado também no momento da discussão da lei. Por essas razões, apresentamos aqui as referências consultadas e agradecemos pela atenção de todas, de todos e todas, e meu muito obrigado e boa noite. Boa noite, Rodolfo. Muito obrigado pela sua explanação. Por sinal, estou aqui de cabelo em pé, mas enfim, quem sou eu para dizer algo? Na verdade, vou dizer várias coisas. Minto. Vou passar agora a palavra para os demais membros examinadores da sua banca. Vou só solicitar aos demais membros, vou ter que fazer um pedido especial para não passar de 2 minutos os seus comentários, porque a gente já está há muito tempo aí, já é 23 horas aí, tá bom?
Vamos tentar fazer isso. Nesse momento, passo a palavra para o convidado, o professor Mailton Rodrigues. Professor Mailton. Boa noite. Me ouvem? Sim. Eu gostaria de saudar a banca examinadora, na pessoa do presidente, professor Abigail, professor Rafael Guaribe, os demais membros da comissão. Os demais membros da administração da instituição, os alunos que estão nos acompanhando online e, principalmente, saudar o docente Rodolfo pela sua brilhante apresentação, que foi precedida por uma pesquisa de campo, uma pesquisa bibliográfica e estatística muito bem embasada. Pela análise do trabalho, nós podemos perceber que Rodolfo identificou 3 critérios pelos quais o tribunal se baseou para fazer a agregação das comarcas. O primeiro foi um critério estatístico puro, com base na média de processos distribuídos anualmente. Isso foi a regra geral, mas houve 2 exceções no decorrer dessas agregações, que foi o critério histórico, aplicado às comarcas de Jerumenha e Parnaguá, e o critério da distância territorial, o isolamento territorial, que foi aplicado recentemente ao município de Santa Filomena. Realmente, nós precisamos observar que a agregação das comarcas, a agregação de comarcas, ela não atinge apenas a comarca que foi agregada. Isso é uma visão um pouco precipitada, equivocada. Quando uma comarca é agregada, atinge toda a população daquela área territorial, tanto da comarca que deixou de ser, tanto do município que deixou de ser comarca, como do município que agregou aquela área territorial. Isso porque, quando o tribunal almejou aumentar a produtividade, isso somente poderia ocorrer se houvesse agregação das comarcas, mas acompanhado de aumento também da força de trabalho, proporcional à demanda. Isso porque, da forma como ocorreu no município de Avelino Lopes, que agregou Curimatá, somente houve agregação da demanda, da área territorial dos processos, mas a força do trabalho continua a mesma. Então, os servidores que já existiam na comarca agregadora, em Avelino Lopes, eles se viram diante de uma sobrecarga de trabalho repentina. E isso não foi proporcionado pelo tribunal uma frente de serviço, frente de servidores, para fazer força junto a essa demanda. Isso faz com que a produtividade que o tribunal almejou não consiga ser alcançada, já que os servidores existentes não têm capacidade para dar vazão a essa quantidade de processos. O Rodolfo bem mencionou o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Isso é relevante porque o Poder Judiciário, o Estado, ao avocar a função jurisdicional para si, o monopólio da função jurisdicional, ele avoca também o ônus de prestar essa função jurisdicional da melhor forma possível e reduzir comarcas, distanciar o Poder Judiciário da população. Isso não é um meio mais
eficaz de realizar a prestação desse serviço público. Mas, em razão do tempo exíguo, eu parabenizo o trabalho e passo a palavra ao professor Rafael. Muito bem, professor. Obrigado pela sua apresentação. Professor Rafael, por favor, faça suas observações com relação ao trabalho do acadêmico Rodolfo Nathaniel Rodrigues Fonseca. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a banca examinadora, na pessoa do presidente, o professor Abigail Guerra Lemos Neto, o professor Mailton Rodrigues, né, que é o examinador externo, cumprimentar as demais autoridades da faculdade e cumprimentar, sobretudo, o aluno, né, Rodolfo Nathaniel, e parabenizá-lo pela brilhante explanação. Falar de política judiciária é um tema muito desafiador, né? Envolve inúmeras nuances e de questões políticas, de questões de distribuição de renda, de desigualdade social. E tratar do tema acesso à justiça é sempre de grande relevância, de grande valia em todo local onde se pretende se imiscuir no âmago do direito, né? Então, a questão da agregação das comarcas realmente tem que ser revisto, né? É um tema que tem que ser levado considerado de uma forma mais vanguardista, tendo em vista a realidade social, tendo em vista a estrutura do judiciário, né? Tendo em vista a condição sociocultural das pessoas, né? dos jurisdicionados. E como o professor Mail também bem mencionou, né? Quando se agrega uma comarca, o prejuízo não é só para a comarca que está sendo agregado, né? É também para a comarca que agrega. Então, tem que ser revisto, tem que ser repensado, e o seu trabalho, com certeza, será de grande valia para colocar luz a esse tema. E, no mais, eu quero lhe parabenizar e desejar muito sucesso e uma boa sorte na carreira. Obrigado, professor Rafael do Aribe, pelas suas observações. Nesse momento, faria as minhas observações. Não teve jeito, né? Já vou ter que abrir um novo link. Mas, rapaz, esse Mailton fala demais, moço. Vamos lá. Obrigado, professor. Rodolfo, seu trabalho está excelente. Na verdade, eu parabenizo não somente a você, mas o professor Mailton, que lhe deu uma grande ajuda, né, na construção desse trabalho. Tenho certeza que ele lhe deu excelentes dicas. Que o homem é igual a você, ele come livros. Não, ele não come, não, ele devora livros. Mas, enfim, parabéns ao Rodolfo. Está realmente um excelente trabalho. Foi uma pesquisa de campo digna de ser chamada de pesquisa de campo. Tá? Eu quero só fazer umas observações com relação metodológica. Eu gostaria que você acrescentasse lá nas referências a resolução que você citou e você defendeu bastante ela, mas não tem nas suas referências como respaldo de comprovação daquilo que você defendeu. Então, acrescente 3 referências nas suas referências. A referência da resolução 179 de 2020, a referência da resolução 182 de 2020 e a resolução da Bahia e número 13 de 2019, que foi alvo de suas defesas e não consta nas suas referências. Reduza também um espaço, não está escrito metodologia, reduz um espaço, tem um espaço em excesso, tá bom? E na página 16,
coloque a resolução, a palavra resolução em letra maiúscula, o R maiúsculo, tá bom? Fora isso, a escrita está excelente. Eu acho que você já passou por uma correção ortográfica que eu não encontrei muitos defeitos. Se bem que eu sou leigo, né? A questão do português eu sou muito fraco, mas eu tenho um pouco de conhecimento. Mas, enfim, está bem estruturado. Então, só tenho a agradecer pelo excelente trabalho. E, nesse momento, eu vou ter que abrir um novo link, graças a Mailton. Né? Vou ter que abrir um novo link. Vou me despedir de vocês para a banca fazer análise com relação ao seu trabalho e ponderar uma avaliação não só da sua apresentação, mas também daquilo que foi exposto. Tá? Mais uma vez, obrigado. Aguarde, em instantes estarei disponibilizando um novo link. Bom, pois a partir desse momento vou botar para gravar, tá? Rodolfo, os membros da banca já analisaram a sua apresentação, assim como analisaram o seu trabalho e analisaram também a questão de conteúdo, tá? Então, vamos lá. Ata de apresentação e avaliação do trabalho de conclusão de curso TCC. Às 21h30 do dia 16 de outubro de 2020, reuniu-se na sala dos professores, na Faculdade Certo Piauiense, a comissão julgadora do trabalho de conclusão de curso, intitulado O Acesso à Justiça e os Fenômenos da Agregação da Comarca da cidade de Curimatá, no extremo sul piauiense, do aluno Rodolfo Nathaniel Rodrigues Fonseca, composta pelos professores Abigail Guerra Lemos Neto, presidente da banca, professor Rafael do Alipe Mascarenhas Antero, examinador interno, e professor Mailton Rodrigues de Miranda, examinador convidado, para a sessão de defesa pública do Estado do Trabalho por videoconferência pelo aplicativo Zoom, em razão da pandemia do novo coronavírus, como requisito para a obtenção de grau do curso de bacharelado em Direito, com amparo nas instruções normativas. Abrindo a sessão, o orientador e presidente da comissão, professor Abigail Guerra Lemos Neto, após dar a conhecer aos presentes o teor das normas regulamentares de trabalho de conclusão de curso, passou a palavra ao bacharelando para a apresentação de seu trabalho. Seguiu-se a arguição pelos membros da comissão julgadora e respectiva defesa do bacharelando. Nesta ocasião, foram solicitadas algumas correções no texto escrito, as quais foram acatadas de imediato. Logo após, a comissão se reuniu sem a presença do aluno e do público para julgamento e expedição do resultado final. O aluno foi considerado aprovado, parabéns, por unanimidade pelos membros da comissão julgadora, tendo sido atribuídas notas parciais. 10. Mais um 10. E por último, outro 10. Eu também estou bem orgulhoso. Ó. Primeiro 10 aí vai no curso da turma. Tendo obtido média final igual a 10 ao seu trabalho de TCC. O resultado foi, então, comunicado publicamente ao aluno pelo presidente da comissão. Nada mais havendo a tratar, o presidente da comissão julgadora deu por encerrado o julgamento, que tem por conteúdo o teor desta ata que, após lida e achada conforme, será assinada por todos os membros da comissão, com exceção do aluno apresentador, em razão da sua própria segurança, em virtude da aglomeração local, para fins de produção de seus efeitos legais. Então, Rodolfo, parabéns pela sua defesa. Foi merecedora, porque realmente você soube o que é uma defesa, né? Você realmente fez uma defesa. O que a gente estava vendo bastante é que estava tendo um pouco de leitura e não defesa. E você defendeu aquilo que você realmente pesquisou. E a gente sentiu isso. E quando a gente sente, o resultado é mais do que evidente. Tá? Então, obrigado, parabéns. Delano, boa noite para Delano. É um juiz de trabalhista, ó. É bem parecido mesmo. Delano, boa noite para você também, viu?
Então, gente, tchau para vocês, boa noite, até mais, viu? Podem sair. Ei, cadê uma outra parte?